Eu queria entender como que a gente espera ter resultado diferente se o São Paulo continua cometendo os mesmos erros absurdos há anos. Esse daqui é o Repórter Soberano, eu sou o Bruno e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa derrota vergonhosa do São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, vamos começar, falando aí sobre esse jogo e falando sobre algumas surpresas que a gente já teve antes da bola rolar. Primeiro, a gente já sabe que o Luan, que é um jogador referência, eu nem preciso falar aí sobre a importância dele no meio-campo do São Paulo, consistência defensiva, marcação, ele sentiu a coxa esquerda. A gente ainda não sabe quanto tempo ele vai ficar de fora, mas enfim, ele precisou ficar em São Paulo aí fazendo o tratamento e esperamos que a gente tenha ele para a segunda fase da Libertadores. O Nestor seria e foi a substituição rápida nessa posição. Acontece que, misteriosamente, acho que caiu um raio lá no São Paulo, e a gente teve dois jogadores que, teoricamente, são do time titular, não participaram desse jogo, não foram relacionados, e simplesmente a gente não teve nenhum posicionamento do São Paulo, não teve nenhuma nota oficial, e esse caso me estranhou muito, que são eles: Lisieiro, outra peça importante, outra peça fundamental do meio-campo do São Paulo, e querendo ou não, o Pablo. O Pablo vive uma fase muito ruim, mas eu preferia ter o Pablo como centroavante do que como o Luciano como centroavante. Eu vou explicar o porquê ainda dentro desse vídeo. Então a gente foi a campo aí com o time teoricamente titular, com o Thiago Volpi no gol. Vou pegar minha colinha aqui: Bruno Alves, Miranda, Léo, Reinaldo, Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Shailon, Rojas e Luciano. E a gente já sabia que a gente ia ter um jogo difícil contra o Atlético Goianiense, que é um time bem marcado, e eles me surpreenderam nessa postura. Eu não esperava que eles fossem marcar, subir a linha de marcação, pressionar o São Paulo dentro do campo de defesa e principalmente dentro do gol. O São Paulo, que vem de um técnico chamado Fernando Diniz, onde o dinizismo pregava que não se dava chutão. E mais uma vez, o São Paulo pagou caro por uma filosofia de jogo que foi implantada, mas que ainda continua na mente de alguns jogadores. E o primeiro tempo de São Paulo, vou resumir aqui para vocês, foi horrível. O time, antes dos 35, 37 minutos, não criou nada. A gente foi sufocado pelo Atlético Goianiense. O time não conseguia passar do meio-campo, porque o São Paulo não tinha presença no meio-campo nenhuma. Principalmente o senhor Shailon. Eu queria entender o que passa na cabeça das pessoas e entender que o Shailon, ele pode ser a referência do meio-campo do São Paulo. Como meia, ele é horrível. Como segundo volante, ele é horrível. Como que ele ia funcionar na cabeça de zaga ali, atuando como um líbero, como um primeiro volante, para criar o jogo, para sair de trás? Ele só pega a bola, tem um trabalho de rolar para o lado e rolar para trás. O Shailon, ele não erra passe. A estatística boa, a estatística dele de passes é muito alta. Mas por quê? Ele não tenta nenhuma jogada ofensiva. Ele não pega a bola e tenta fazer um lançamento ofensivo, então tenta criar alguma jogada, fazer um 2 ali, fazer uma tabela com os atacantes, com o meio-campo do São Paulo. Ele pega a bola, balança o corpo, toca para o lado ou toca para trás. Fora que na marcação ele não contribuiu em nada no jogo, ele perdeu todas as bolas. No segundo tempo, principalmente, ele perdeu uma bola que girou um contra-ataque, quase que a gente toma o segundo gol. Então, assim, o Shailon é um cara morto. E com certeza a nota dele não vai ser boa hoje aqui nesse jogo. Eu espero que é um jogador que ele nem deveria estar utilizando essa camisa aqui do São Paulo. E vamos começar aí pelas principais chances de jogo. Eu separei aqui logo no começo, a gente já teve um problema, que o senhor Bruno Alves foi sair jogando ali na marca dos 3, 4 minutos, perdeu a bola e o Miranda teve que fazer essa cobertura, fazendo uma falta boba. E, enfim, acontece, São Paulo continuou no mesmo ritmo, não conseguia criar, não conseguia sair do meio campo. E a gente tomou o primeiro gol aí logo nos 15 minutos de jogo, porque o senhor Shailon, que só toca a bola para trás,
Perdeu mais uma bola idiota, uma bola besta, que um time profissional não pode sofrer. E eu não me lembro exatamente quem fez a falta, e na cobrança dessa falta saiu um gol ali do São Paulo, né? Uma falha defensiva, a gente tentou fazer a linha de impedimento, o Miranda ficou um pouquinho mais do que deveria e deu posição pro Éder fazer o primeiro gol ali. O Volpi não teve chance nenhuma, na minha opinião, não vejo ele como culpado nesse gol. Só para vocês entenderem, uma estatística aqui que foi levantada durante o jogo, e eu fiz questão de anotar para falar para vocês. A gente tomou gol do Éder, de um cara que jogou 62 jogos pelo Atlético Goianiense, 62 jogos, e só fez o primeiro gol agora contra a gente. Então o São Paulo conseguiu a proeza de tomar gol desse cara. Parabéns. E o final do primeiro tempo até que foi um pouquinho melhor. O São Paulo acho que entendeu que estava perdendo o jogo. E as principais jogadas ofensivas do Tricolor foram dos pés de duas pessoas. Sempre do Reinaldo, pelo lado esquerdo do campo. E a bola chegava no Luciano. Ele até teve uma boa finalização já no fim do segundo tempo, né? O goleiro pegou. A gente fez uma blitz ali, uma pressão, adiantou a linha de marcação. Foi 4, 5, 6 escanteios seguidos. E aqui eu quero fazer um parênteses. O Reinaldo, ele é um cara importante no grupo. Ele, hoje, mais uma vez, foi um dos poucos ali que estava se esforçando para tentar para mudar o resultado do jogo. Eu queria entender se é só o Reinaldo que sabe cruzar uma bola do time do São Paulo. Porque a gente teve diversas chances do Léo, que fazia essa infiltração principalmente no segundo tempo. Ele tinha oportunidade clara de se posicionar e cruzar para a área. Ele errou 2, 3 bolas, não sei se por falta de confiança. Ele simplesmente parou de tentar. E pelo lado direito, a gente tem o Igor Vinícius, que hoje, de fato, o São Paulo tem um problema claro na lateral direita. Por quê? Com Dani machucados, a gente tem no elenco o Orejuela, que vive numa péssima temporada. Ele veio pro São Paulo assim e ele não se achou ainda. Ele tá muito mal. E a gente tem o Igor Vinícius, que vinha bem no sentido, ele nunca foi um atleta muito ofensivo. Ele era mediano na parte da defesa e ele estava num time bem encaixado, então ele conseguia ter alguma relevância, né? Tentava dar uma assistência, tentava pegar um golzinho ali que sobrava e aí ele fazia o seu nome. Acontece que agora ele mostrou não só uma deficiência muito grande na parte defensiva e, curiosamente, quando o São Paulo entra nessa reta final, que pega adversário muito mais bem postado, com muito mais cancha, né? Com muito mais poder de jogo, porque a gente está na Série A, a gente não está mais no Campeonato Paulista. Mais uma vez o senhor Igor Vinícius, nosso lateral, vem decepcionando. Hoje teve uma atitude péssima, não só defensivamente, perdeu quase todas as bolas, tomou bola nas costas, fez falta boba, mas principalmente ofensivamente ele teve muita oportunidade de fazer infiltração. No primeiro tempo um pouco sozinho, tenho que reconhecer isso, mas ele não acertou nenhum cruzamento. Sabe o que é nenhum? É nenhum mesmo. Eu acho que ele teve ali cerca de 6 bolas que ele cruzou e ele não acertou nenhuma. Ele até foi destacado na transmissão, que foi uma das piores partidas dele com a camisa do São Paulo. Então a situação realmente não estava boa. E no segundo tempo o São Paulo até voltou melhor, fez algumas alterações, colocou o Rigoni. Eu vou falar um pouquinho mais dele. O Rigoni no fim do jogo até teve um ótimo chute. Eu acredito que seria gol aquela bola e acabou sendo desviada aí pelo Luciano, né? O Luciano que infelizmente também não teve uma boa partida. O São Paulo colocou o Éder e enfim, não conseguimos, né, empatar o jogo, infelizmente. A última alteração do auxiliar do Crespo foi a entrada do Galiano em uma posição um pouco diferente, uma posição que ele tinha rendido muito bem, porque todas as vezes que ele entrou no ataque diretamente ele não teve um bom resultado. Então o Galiano entrou, ele recebeu uma bola nas costas, né, defensivamente. O senhor Volpi errou, porque era uma situação clara que ele deveria ter dado o chutão, mas o Volpi, eu não sei se ele está empolgado, né, porque ele recebeu uma proposta aí, ou está para receber uma proposta do México, mas hoje ele estava muito afim de jogo, né, tentou driblar o atacante, que bom que ele conseguiu. Não podemos esquecer que ele já errou contra o Corinthians e quase saiu um gol, e hoje ele tentou de novo.
conseguiu driblar o atleta, né, o atacante do Atlético Goianiense, e no segundo lance ele tocou uma bola na fogueira pro Galhardo, nas costas, no pé errado, tá bom? E se posicionou como se ele fosse um lateral, como se ele fosse um zagueiro de cobertura e esqueceu o gol. Lembrando, Volpe, que você é goleiro, que a sua principal função dentro do campo é fazer a defesa do gol. Pois bem, o Galhardo perdeu a bola e a gente tomou o segundo gol do Atlético, né, praticamente decretando aí o resultado, e o São Paulo perdeu, cara, não teve força para atacar, até tivemos um pênalti que foi marcado em cima do Luciano, mas depois o VAR fez a consulta e acabou desmarcando. Eu confesso que foi uma decisão acertada. Depois, olhando o replay, realmente foi um choque ali, o jogador realmente tira a bola e, enfim, depois o Luciano que acaba chutando o jogador. E o São Paulo tem uma derrota, assim, ridícula. Um time que quer brigar por título não pode empatar com o Fluminense em casa e perder de 2-0 para o Atlético Goianiense. Gente, é o Atlético Goianiense. E vou começar então falando aí sobre as notas do jogo. Eu já falo de antemão que a nota mais alta que a gente tem aqui é a número 6, porque a atuação de quase todo mundo foi muito abaixo. Então vamos começar pelo Volpão da Massa aí, que está extremamente empolgado. Eu acho que o Crespo ele tem que ter uma conversa com o Volpe, porque é um goleiro que quer passar segurança, que quer fazer história, não pode ter uma atuação como que a que ele teve hoje. Impactou, né, negativamente, diretamente aí no resultado do jogo. Então vou dar uma nota 4 para o Volpe. O Bruno Alves, na minha opinião, muito mal. Ele teve uma participação negativa logo no começo do jogo, né, perdendo uma bola aí que o Miranda teve que fazer a falta. E no segundo gol que a gente leva do Atlético, no primeiro gol que a gente leva do Atlético, ele faz uma falta besta, ridícula, ali no bico da área, e no cruzamento a gente leva o primeiro gol, e esse gol ele teve um impacto bem negativo aí durante o decorrer do jogo, né? A gente acaba jogando pressionado. Então ele já teve uma atuação que deixou a desejar. A gente sabe o potencial do Bruno Alves, sabe que ele tem muito a melhorar, mas desde o ano passado, e é exatamente por isso que ele virou reserva do Arboleda, não vamos esquecer, ele vem mostrando falhas defensivas muito graves. E eu espero realmente que o Arboleda volte logo aí da seleção equatoriana, porque a gente está sentindo sim falta dele. Eu vou dar nota 3 aí para o Bruno Alves. Miranda, capitão, fez o máximo que ele podia, se esforçou, teve boas roubadas de bola, teve um lance que ele deu uma afobada, ele fez uma virada de jogo muito perigosa ali na frente do zagueiro, né? Infelizmente ele fez algumas faltinhas que levaram um pouco de perigo para o São Paulo, mas enfim, eu vou dar nota 5 para o Miranda. O Léo, ele teve uma falha clara na marcação. O primeiro gol do Atlético Goianiense sai pelo lado do Léo, que tentou fazer a linha de impedimento, só ficou olhando a trajetória da bola e simplesmente ele viu duas pessoas na frente dele passar para receber o cruzamento. O Éder cabeceou de cabeça e ele ficou olhando, levantando a mão assim para a bandeirinha, discutindo lá com o cara, e a gente tomou o primeiro gol. Então vou dar nota 3 aí pro Léo, que não acertou nada ofensivamente também, enfim, errou todos os cruzamentos. E aí a gente vai pro King. Eu vou fazer uma menção especial aí pro Reinaldo, porque ele foi um dos poucos atletas que se esforçou, apesar que tecnicamente ele não estava num dia feliz, mas principalmente na cobrança de escanteio, tentando fazer uma cobrança, uma jogada ensaiada ali no primeiro pau. E enfim, eu vou dar uma menção honrosa porque foi ele o único atleta que acertou cruzamentos utilizando a camisa de São Paulo nesse jogo. Eu acho que eu vou dar nota 5 então pro Reinaldo. E pra mim, uma das piores apresentações do Igor Vinícius com a camisa do São Paulo. Ele que foi mal defensivamente, ele não conseguiu recompor com a mesma velocidade que normalmente ele consegue recompor, ofensivamente muito mal. No final do segundo tempo, o Rigoni foi pelo lado direito, né? O Éder ficou do lado esquerdo junto com o Luciano no ataque, e o Rigoni ficou um pouco mais pelo lado direito ali com o Igor Vinícius. O futebol do Rigoni cresceu, o Vinícius teve muito mais chance para atacar, mas ele estava muito mal, cara, muito mal em todos os sentidos. Eu vou dar a nota 0 aí pro Igor Vinícius. Rodrigo Nestor, para mim, uma grata surpresa. Eu acredito muito no futebol do Rodrigo Nestor. Ele vai ser a base, na minha opinião,
para um time reserva, quando a gente não tiver a presença do Luan, principalmente do Lisieiro fazendo esse segundo papel de marcação, né? Ele tentou bolas interessantes, ele é um jogador bem agudo, diferentemente do Morto, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele pega a bola, ele consegue olhar para cima, ele consegue dar um pique para tentar se desvencilhar de alguma marcação e fazer um passe, né, um pouco mais agudo para tentar deixar algum atacante na cara do gol ou criar uma boa jogada de ataque. Defensivamente ele foi mal, como toda a equipe, mas eu vou dar uma nota 6 aí pro Rodrigo Nestor. Acho que ele foi o melhor jogador do São Paulo e até um incentivo para o jogador continuar melhorando, porque a gente vai precisar dele aí para o futuro das competições. Falando sobre o Gabriel Sara, hoje o nosso menino ele jogou ali diretamente da estação espacial, né, senhor Sara, errando todos os passes, não conseguindo construir jogada, não conseguindo fazer tabela, aproximação, errava com a perna direita, errava com a perna esquerda, tentava dominar, a bola saía dentro do controle dele. Então, assim, muito mal o senhor Gabriel Sara. Melhorou quando ele saiu um pouquinho dessa função de meia e conseguiu ficar um pouquinho melhor ali na função de segundo volante, onde ele pegava a bola de frente. Isso até foi mostrado dentro da transmissão, e ele tinha espaço para carregar, né, para enxergar o jogo. Quando ele recebe a bola, onde ele tem que raciocinar rápido, onde ele domina aqui, e ou ele escolhe se ele vai finalizar, se ele vai tentar fazer uma tabela, uma triangulação, ou então voltar para trás, normalmente ou ele volta para trás ou ele perde a jogada. Então eu acho que o Sara ele é um jogador para o elenco, né, importante. Ele já demonstrou que ele tem potencial, mas eu acho que ele deveria rever a função dele, talvez atuar um pouco mais recuado. Normalmente quando ele joga com o Igor Gomes, e a dupla funciona muito bem, porque o Gomes fica um pouco mais avançado e ele um pouco mais recuado. Ozzy jogou muito mal e eu vou dar nota 4 aí para ele. Para mim, o pior em campo, disparado, o Shailon. Ele é um cara morto dentro de campo. Na transmissão, não desse jogo, mas de jogo anterior, na Premier, até os próprios comentaristas assumem que o Shailon, nitidamente, ele é um jovem de potencial, mas que falta ambição, que falta vontade. O cara veste a camisa do São Paulo e pra ele é como se não fosse nada, entendeu? Ele não tem a vontade. Se ele tá assim no começo de carreira, imagina esse cara daqui 10 anos. Então, eu olho no Shailon, eu vejo um ganso em final de carreira. É um cara que você sabe que ele tem potencial, que ele tem uma certa visão de jogo, mas ele não tem vontade nenhuma. O Shailon é o tipo de cara que eu não gostaria de ver, mais uma vez, utilizando a camisa do São Paulo. Hoje, ele mostrou que ele não tem comprometimento nenhum com a instituição, com o jogo, com seus companheiros. Ele não tem vontade de marcar, ele simplesmente quer entrar dentro do jogo, ter uma vida fácil, pegar a bola, dar um tapa de lado, dar um tapa para trás e receber o salário dele no final do mês. Então, senhor Shailon, nota 0 para você. Eu não gostaria de ver você de novo com a camisa do São Paulo. Rojas muito mal. Eu estava comentando com meu pai, porque o Rojas ele mostrava ser um jogador muito esforçado, mas principalmente quando seu contrato estava acabando. Isso aconteceu da primeira vez, né, onde ele teve uma estreia maravilhosa contra o Flamengo, depois se machucou, voltou super bem, o São Paulo renovou o contrato dele, quando ele voltou ele se machucou de novo, e voltou dessa vez mostrando vontade, mostrando gana. E coincidentemente, assim que o São Paulo fez esse investimento de renovar o contrato do Rojas, que acabou agora em maio e renovou até o final dessa temporada, coincidentemente ele parou de jogar, ele perdeu a vontade. Eu não vejo o Rojas se esforçando mais na correria, como é a característica dele. Hoje eu não vi ele colocando o pé em dividida. Eu queria entender se é coisa da minha cabeça ou se realmente está acontecendo algum problema aí com o nosso Rojas. Não gostei do jogo dele e eu vou dar nota 3 aí pro Rojas. E por último é o Luciano. Eu acho que do time de ataque do São Paulo, ele foi o melhor.
disparado, apesar de também não ter tido um jogo muito bom, porque não teve tantas oportunidades assim, teve algumas bolas que o Reinaldo cabeceou, que o Reinaldo cruzou, uma delas ele cabeceou, mas o zagueiro travou a bola e a bola foi para escanteio, teve um chute muito bom, né, que a bola pingou, ele chutou ali de fora da área, o goleiro fez uma boa defesa, participou do lance do pênalti, que depois foi invalidado, enfim, o Luciano é um cara que você percebe que ele tem estrela, mas em todas as oportunidades que ele joga como centroavante, ele não vai bem. E a gente pega pelo histórico do Grêmio, pelo histórico do Corinthians e principalmente aqui no São Paulo, quando ele joga de centroavante, ele não vai bem. Nos seus melhores momentos foi onde ele jogava ao lado do Brenner, e aí o sistema de jogo do São Paulo não tinha uma referência, né? Os dois jogadores eles flutuavam e atacavam o espaço vazio, ou então quando a gente tem uma referência que é o Pablo e ele fica ali, né, esperando um bom posicionamento, talvez um cruzamento. O Luciano ele é um cara que se posiciona muito bem, mas eu não gostaria de ter o Luciano como centroavante. Eu acho que a gente perde um pouco do potencial desse jogador que eu acredito muito. Eu vou dar nota 5 aí pro Luciano e foi isso, cara. Basicamente o São Paulo perdeu pro Atlético Goianiense, um resultado que eu não esperava. E que um time que quer buscar o título não pode se acostumar a ir lá e perder para os caras, e principalmente perder sem vontade. Perdeu e a gente viu o jogador ali dando entrevista, o seu Shailon tomando a aguinha dele, o Gatorade ali, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que boa parte desse sucesso que a gente teve com esse elenco, boa parte dos jogadores eles já demonstraram que tem um respeito muito grande pela instituição. Caso do Miranda, caso do Bruno Alves, que sempre foi muito respeitoso com a camisa do São Paulo, Luan, Lisiero, até o próprio Pablo, mesmo em péssima fase, sempre foi um cara que dentro de campo, você vê o Pablo correndo, você vê o Pablo se esforçando, aquele é ruim, ele não consegue acertar. Agora, ver jogador morto dentro de campo, sabe, que não tem vontade nenhuma, olhar e ver que jogador renovou o contrato e parou de correr, isso eu acho que a gente não pode aceitar. Eu não vou falar dos jogadores que entraram depois, porque eu quero dar um tempo maior para fazer a avaliação deles, o caso do Éder, o caso do Rigoni, que na minha opinião ele fez uma boa estreia, ele mostrou que é um jogador que, se não titular, pelo menos vai ser um bom suplente. Então estou bem ansioso pela expectativa de ver mais jogos do Rigoni, ver como que ele vai desempenhar aí o seu futebol. O Galeano é aquele Galeano que a gente já conhece, é um jogador de potencial, mas que raramente entra bem. E, enfim, vamos ver agora se o São Paulo vai conseguir ganhar do 4 de julho, né? Só me falta essa nessa São Paulo. E se vocês gostaram desse vídeo de pós-jogo, eu recomendo que vocês dão like aí no vídeo, compartilham, porque eu tenho a meta aí de conseguir os 1.000 inscritos ainda dentro desse ano. Então vamos ajudar aí Família Soberana e até o próximo vídeo. Um abraço.